Olá, sejam bem-vindos ao Em Cartaz, o programa da arte, da cultura, do entretenimento de qualidade. Estamos aqui na TV Aberta São Paulo, na Claro, na Vivo e também para o Brasil todo, na TV Com Brasil, na Claro, na Vivo, na Sky e também nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube. Todas as nossas entrevistas ficam guardadas lá no YouTube. É isso, os recados foram dados, podemos começar. O Em Cartaz está no ar. As mulheres sempre estiveram presentes nos movimentos de contestação e mobilizações sociais ao longo da nossa história. No período da ditadura, não foi diferente, né, Sara Antunes? Ô, querida! Aê, garota! Quanto tempo! É mesmo. Saudade, ó. É isso mesmo. Dora! Estamos aqui para falar da Dora. Dora. É Dora porque é de Maria Auxiliadora. Ah, Maria Auxiliadora. É. Aí pega o Dora. O Dora. Né? E ela fala Dora, Dodora, Dorinha, Doralice, os apelidos da Tinha um Dora. filme que chamava Dora, Doramundo. É, né? essa eu não conheço. Como é que você chegou nessa história da Dora? Como é que você teve contato com essa história? Artilha é uma história assim, muito curiosa, porque eu fui fazer um filme sobre ela, um documentário, uma doc-biografia que tinha partes ficcionais, assim, com atores, mas era um doc-drama, assim, né, biodrama, não sei, esses filmes sobre a biografia, né, Tá. de alguém. E eu acabei o filme e continuei com ela na cabeça. Nunca mais aconteceu, assim, um personagem não sair. A família Você não conhecia, não tinha nenhum conhecimento não dela. tinha, mas aí fazendo o filme você vai se envolvendo, mas em geral, quando acaba, por exemplo, os filmes ou as peças, você faz aquele ritual de despedida. Com a Dora não aconteceu. As imagens, e tinham imagens que eu queria ter levado para o filme e não consegui colocar. Eu levava um balde para o set. Eu falava para o diretor, eu quero fazer uma cena aqui. O balde. Ele fez, é a cena que ele mais gosta, mas não era da forma como eu tinha. Então aquilo ficou... Ficou te incomodando. Não, incomodando não, mas assim, uma vontade de continuar falando sobre aquilo. E a família me confiou cartas da Dora trocadas com a mãe. Então, além de tudo, eu tinha um material íntimo, histórico, mas de um ponto de vista particular, né? Porque a Dora foi presa, foi exilada, aquele período todo da ditadura. Uma mulher, estudante de medicina, que queria estudar ginecologia psiquiátrica, que hoje em dia, assim, para nós mulheres, né, assim, já não estudam os nossos órgãos, né? Quiçá fazer as conexões com a saúde mental Então, uma mulher de 45, que entrou, 10% só da medicina eram de mulheres. Aí ela entra, decide estudar isso, decide luta política, se envolver nas questões do país, uma mente brilhante, e eu com aquelas cartas. Então, aquilo ficava conversando comigo e eu, na pandemia, eu consegui fazer um experimento online, que foi muito bem... a gente foi até indicado ao PCA com esse experimento, né, com essa peça online. Depois eu fiz um curta sobre isso, que foi para a Mostra de Tiradentes. Mas eu queria ir para o palco, eu queria chegar no palco. Eu não larguei, mas eu tinha outros trabalhos. Então eu ia fazer um filme, ia fazer outra peça, e aquelas cartas ficavam gritando comigo, assim, meu Deus, né, você tem olha eu aqui. Olha eu aqui. E aí eu lutando, assim, e esse ano eu falei, eu vou recusar trabalhos, eu vou abrir uma parte, porque essa peça é uma janela, um terreno que ela quiser, porque eu vou estrear essa peça. Meu pai também foi preso, foi exilado, então eu também sinto como um dever de depoimento, sabe? Um dever histórico que essa história precisa ser contada. E a minha sensibilidade muito afim com a dela, né, da minha mãe, que nasceu no mesmo ano que a Dora. A gente conheceu as irmãs, né? As irmãs da Dora são pessoas que ficaram próximas, né, na nossa vida. Então virou uma peça dessas que a gente tem necessidade, não é uma peça só para eu fazer, não é na minha carreira, é uma peça que vem quase com uma missão, né? Vem com a força do desejo mais profundo, assim, eu acho, a Dora. Agora, a vida da Dora, quer dizer, você estava falando, ela foi uma das poucas mulheres a frequentar uma faculdade de medicina naquele tempo, naquela época. Queria se especializar em alguma coisa, né, que era a ginecologia psiquiátrica, veja só, né? E isso é interrompido, né? Essa trajetória dela é interrompida. É interrompida e, ao mesmo tempo, é atravessada pelo momento. Ela fala assim,
mãe, eu sei que você queria que eu me formasse em medicina. Noutros tempos isso talvez fosse possível, no tempo de agora não, porque eu não ia conseguir me calar diante de tanta injustiça. Então é um corpo que está muito conectado com as grandes causas histórias do momento, né? Ela anexou ali a vida, o corpo inteiro para entregar. Então, ao mesmo tempo foi interrompida, ao mesmo tempo deixou assim muita força para quem vê, quem lê a história dela, o pensamento dela ainda é hoje inspirador, né? Eu paro a minha vida para contar essa história. Então eu tenho uma perspectiva concreta que ela foi interrompida, foi presa, foi torturada, fatos que a gente tem que ficar recontando porque às vezes nega-se absolutamente essa parte da história. E por outro lado, o desejo dela, nessa peça eu falo assim, eu vou contar das coisas tristes, mas eu quero contar dessa mulher que a gente perdeu, dessa mulher que, se ela tivesse vivo, o que ela estaria fazendo? A força dessa desejosa, namoradeira, vaidosa, inteligentíssima, engraçada. Porque é curioso isso, quando se fala em presos políticos, né, o pessoal que se exilou, né, a gente normalmente é levado a ter uma ideia de pessoas sisudas, né, bravas, né, e muitas vezes não é. E muitas vezes é naquele momento, mas o outro lado dela a gente não pode. Por que a gente não pode retratar? Então eu tive nessa peça, assim, a gente vai conhecer também essa mulher, né, que brinca com a plateia, que paquera e que tem muito afeto com as coisas de Minas Gerais, a saudade do polvilho, do cafezinho com a mãe, e as percepções dela desde o Chile, porque ela foi para o Chile, depois foi para a Alemanha, as percepções íntimas, né, daquelas pessoas, das cores, das ruas. Então tem uma perspectiva histórica, mas muito íntima, de uma visão muito específica também. Ela é exilada e volta para o Brasil ou não? Ela não volta. Ela teve aqui, né? Ela era muito amiga da Dilma, assim. Elas dividiram, tanto é que a Dilma homenageia ela, né? Numa das incursões aí da Dilma num palanque. E ela foi presa, foi torturada aqui, muito torturada de um ponto de vista de gênero, né? Feminino, assim, então foi tortura sexual, psicológica, foi muito forte. E ela vai para o Chile. No Chile ela tenta reconstruir a vida, continuar estudando medicina e ainda com esperança, né? Aí teve o golpe no Chile que ela também pegou. Então ela pegou 2 golpes, consegue ir para a Alemanha, e a Alemanha foi barra pesada, assim, e ela consegue entrar também lá numa nota altíssima na medicina para terminar, porque ela também, além de tudo, facilidade com as línguas e tal, mas a cabeça já não estava mais segurando tanto trauma, ela não conseguiu elaborar a quantidade de trauma, e com uma sensibilidade muito alta. Então o fim da dor é muito triste, assim, porque é na Alemanha, ela morre. Ela se mata mesmo, ela não consegue, assim, mas no laudo dela no Brasil, a Maria Rita Kell fala que ela foi suicidada, né? Que a gente tem uma perspectiva de que o Brasil também tem responsabilidade com essa morte. Isso me lembra muito o Frei Tito, por exemplo, né? Eu falo do Frei Tito, eu falo do Frei Tito na peça. Que também não suportou, não aguentou, tá? E acaba... E muito próximo, os dois. E pensamentos persecutórios muito parecido do Frei Tito, por isso que eu falo dele. Ela fala dele numa carta e eu coloquei ele, porque o Frei Tito é uma figura muito bonita também, né? Que também a alta sensibilidade e dificuldade de lidar com tudo que ele passou. O meu pai foi padre também nessa época, né? Meu pai foi padre, meu pai foi jesuíta, foi um dos primeiros, ele era de 26, ele era mais jovem do que o Frei Tito, mais jovem do que o Boff, né? Essa turma da teoria da libertação. E ele foi preso e exilado como padre. Ele foi 30 anos padre. E aí ele foi para a França e lá virou psicanalista, depois que ele volta para o Brasil como psicanalista. Mas, conhecendo meu pai, eu tenho a perspectiva... Meu pai era uma figura muito boa, assim, uma figura vocacionada... Quando eu olho assim, esses padres, Júlio Lancelotti, essas figuras que são muito grandes humanamente, generosas, olhar brilhante, que acreditam mesmo na bondade. E assim, é isso, ele não conseguia fazer mal para bichos. E na ficha da ditadura era
figura altamente perigosa. Eu olho aquilo, eu penso no meu pai, eu falo, meu Deus, como é isso? E aí, quando a gente lê, quem não tem a perspectiva íntima, realmente você vai fazer um personagem, você fala altamente perigosa, no mínimo ele tinha que ser, né? Tinha que causar algum medo, né? E o meu pai não causava, então essa... como é que você vai dizer que o Frei Tito é uma pessoa altamente perigosa, né? o Frei Tito. Imagina. Então são essas figuras, assim, e a gente que tem essa perspectiva íntima de conhecer, de conviver, a gente tem que fazer coisas, tem que contar essas histórias, tem que contar... Então, contar essa história. Como é que você coloca isso no palco? Como é que a Dora entra no palco? Eu acho que assim, é muito poético também o que eu faço, assim, no sentido, eu não quis criar uma peça que tem a dor, né, da história, mas as pessoas saem com uma emoção da beleza também, da beleza do meu encontro com ela. Eu tento contar um pouco também de alguma forma, é uma sala, eu falo que é uma sala de anatomia experimental afetiva. Anatomia experimental afetiva. Porque tem objetos, tem a máquina de costura da mãe dela, tem todas as cartas, então eu faço um painel de cartas, né? A Camila Landulfo, que é a cenógrafa comigo, a gente fez um painel das cartas, assim, que são a tela de projeção. Então tem as cartas, tem a agulha da mãe, tem os fios de costura, tem as fotos. Então tem eu falo que é um ambiente assim, para quase como se a gente pudesse fazer vibrar novamente aquele corpo. Aquelas coisas que causam tanto afeto, que você lembra, né? Que você, quando você olha, fala, meu Deus, aquilo me provoca emoção. Desperta uma coisa. Então também tem o balde da tortura, mas também tem as cartas de carinho das irmãs. Então é uma sala que tem todos esses objetos e é como a minha sala de pesquisa. Tá. Então eu começo contando e eu vou me envolvendo, vou entrando nessa história. Tem o vídeo... Tem câmera ao vivo, então também tem materiais de arquivo da Dora. E é uma perspectiva assim muito... essa história de uma conversa entre as mulheres. Da Dora com a mãe dela, eu com a Dora, da Dora com a minha mãe. Porque a minha mãe seria a Dora hoje, com cabelo branco. Não sou eu a Dora, mas hoje a Dora é uma mulher idosa, né? E por que a gente não viu essa mulher envelhecer, né? Então, essas conversas entre mulheres por que a gente não viu? Qual o lugar que a gente é colocado? Tem uma perspectiva também, assim, vou tentando entrar nessas questões de gênero, né? Porque quando a Dora entrou, 200 alunos de medicina, 180 homens, 20 mulheres. Até hoje, os nossos órgãos, a gente não sabe, né? A gente não sabe lidar com o corpo da mulher. Por quê? Porque a geração passada é isso. E quando as 20 entraram, ela fala, eles ficaram bravos, porque falaram, por que a gente pegou o lugar, já que a gente vai ficar casada em casa, não vai... Vai ficar cuidando dos filhos? Para quem vai estudar medicina? Então eu vou contando um pouco isso do corpo da mulher, o que a história faz com o corpo da mulher, mas não sempre muito íntimo, assim, sempre desse lugar. E com cores, com as cores que ela gostava, com essas imagens. É uma peça, é isso, é um gesto poético, eu acho. Poético, né? Vamos ver umas imagens. Nós estamos falando de Dora, que está em cartaz lá no Sesc Ipiranga até o dia 20. E na sequência vai para o TUSP. A gente vai para o TUSP, ali na USP. Lá no Butantã, no TUSP do Butantã. O TUSP do Butantã. A gente está muito feliz estreando ali no Sesc Ipiranga, que é uma sala muito íntima, assim, as pessoas ficam próximas, vão sentindo tudo que eu vou sentindo, está sendo muito emocionante. Sextas às 21h30, sábado e domingo às 18h30. Às 18h30, e a gente vai depois pro TUSP, que é no Butantã, que vai ser uma temporada gratuita também. Quem não pôde ver, quem quer levar alunos, quem quer... A gente recebeu alguns convites assim, a gente não tem muitos como atender, né? Como atender, e lá vai ser vai ser possível. A gente vai poder debater também, vai chamar pessoas para fazer debate. Vamos ver umas fotos aí, vamos ver as fotos da Dora, a Sara Antunes fazendo Dora, por enquanto lá no Sesc Ipiranga e depois no TUSP. Ela aí. Ela. As cartas que você falou? Sim. Essas cartas são de vários períodos da vida dela? São vários períodos da vida dela. Desde a prisão até a morte, ela se comunicou com a família. Quer dizer, então, cartas do exílio. Cartas do exílio. Então, é um documento que a gente tem, é um documento histórico, né? Que é muito importante. O que a gente está vendo? Ali é um retroprojetor, não é? É um retroprojetor. A gente mostra as cartas, mostra objetos. É uma pesquisa viva,
compartilhada, mas eu muito já implicada com ela no meu corpo, assim. Como se ainda pudesse falar. Olha que bonitinho isso aí. Você tem a projeção lá no fundo, É né? a projeção ao vivo, Uhum. E uma mesinha ali com... Imagens lindas, hein? Você sobre o rosto dela ali. Assim. A Quer dizer, gente sempre tenta pegar o corpo, sabe? Então sei. é como também é estudante de medicina, o corpo está sempre em... o olho, a boca, a mão, os órgãos, a gente está tentando contar essas anatomia, né? mas dessa perspectiva já histórica também, né? Contando fatos do Brasil, assim. O que ela estava exibindo ali naquela foto anterior? São os olhos. Os olhos. É a última carta. Esse momento aí é a última carta dela. É a carta que ela deixou para a irmã, a Lena, que é inclusive hoje minha amiga. E ela, na última carta, ela ainda me manda os documentos que eu trabalhei naquele hospital psiquiátrico, porque eu quero me formar. Ela estava sempre, a vida estava pulsando sempre ainda o desejo dela conseguir se formar em medicina, né? Trabalhar na área. Sim. Né? Vamos em frente. O que temos ali? Então, esse balde, o balde... o tal balde. É o balde, porque ela foi muito... Isso remete ao afogamento, né? Afogamento, é uma das torturas. E eu sempre imaginei que dentro do balde, né, nos momentos de mais dor, assim, o que ela se agarrava para continuar. Então, dentro desse balde é quando ela começa a conversar com a mãe. Mamãe, a prisão tá assim, tá assado. Por isso que a câmera pega dentro do balde. Dentro do balde. Porque esse balde, que é o lugar de mais dor, é onde ela puxava a raiz dela, que é essa mãe. É uma mãe muito forte, que é uma mãe que vai se politizando com o tempo com ela. Então, a gente tem a gravação da mãe. O áudio, a voz real da mãe dela tá na peça, né? E ela viva? A mãe dela? A mãe dela, a dona Clélia, não é mais viva, mas a gente tem todo esse percurso dela falando sobre a Dora. E no final ela entende. E ela fala assim, eu vou gritar aqui, eu sou subversiva. A mãe falando da filha, a mãe que falava, não faz isso, se forma, fica perto da gente. E aí ela vai explicando para a mãe por que ela foi. E no fim ela fala assim, eu entendi, tem pessoas que precisam ser fortes para outras lutas, para outras... Ela entendeu o lugar da Dora na história. Então é muito bonito que lindo. É uma outra geração que consegue se politizar pela filha, né? Pela filha. Dora, Sesc Ipiranga até o dia 20 de outubro, sextas 9h30, sábado e domingo às 6h30 da tarde. Já na semana seguinte, sim, sem intervalo, sem descanso, sem nada. Já pegando bonde. Lá no TUSP do Butantã, lá na USP. E gratuito lá. E gratuito lá no TUSP. Maravilha. Sara, que trabalho bonito, hein? Querido, nossa, que satisfação bom, que você está de fazer isso, né? Levar a Dora para o palco. Não está parecendo que eu tô... É o máximo. Sara, tudo de bom? Obrigada, querido. Não demora para voltar, tá? Não. Tá bom. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Dica de filme. A Sandra Machado nos separou um trailer aí pra gente ver. Vamos ver? Oi, padre. Boa noite, tudo bem? Nós não vamos conseguir jantar com o senhor hoje, tá? Calma. Eu já resolvi isso daí, tá? Liguei no restaurante, pedi a sua picanha especial. Fica tranquilo, abre um vinho. Boa noite. Boa noite. Por favor, pode botar a comida em cima da mesa? Rapaz, onde é que você está? Arthur, o que aconteceu? Não, fala direito. Cadê a Aurora? Onde vocês estão? A depressão que eu entrei foi muito forte mesmo. Mas e esse vazio no meu peito? Esse desnorteamento, esse cinza ao meu redor, esse peso na minha alma, Sam? De repente, os conselhos acabam. E o que é que você deve fazer? A vida continua. Eu preciso enfrentar. Arthur? Arthur? O senhor é um baita cara, um grande amigo, professor de física e, olha, professor da minha vida. Para com essa rasgação de seda aí que eu já tô quase chorando. Não posso e não vou desistir. Preciso e vou ficar aqui. Antes do meu anjo voar por aí, me mostrou a leveza de existir.
mostrou a beleza de existir. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou a Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Ao longo dos anos, as mulheres vêm conquistando seu espaço. Hoje podemos traçar o nosso caminho e tomar as nossas decisões. Cortar o cabelo do jeito que você gosta, usar o que te faz bem, estar bem consigo mesmo é fundamental. Mas ainda precisamos de força para enfrentar os desafios do dia a dia. E para ter força, antes de qualquer coisa, temos que olhar para nós mesmas. Conhecer a si mesma é a melhor forma de aprender a identificar quando algo não está certo. O câncer de mama e o câncer do colo do útero são dois dos tipos mais comuns entre as mulheres no Brasil. Mas existe prevenção e tratamento para eles. Por isso, é importante se cuidar o ano inteiro. Mulher, seu corpo, sua vida. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Zé Bebelo. Zé Bebelo ou Zé Bebelo? Eu falo Bebelo. Bebelo. Zé Bebelo. Quem é o Zé Bebelo, gente? Vamos saber aqui com o Gilson. Tudo bom, cara? Pô, um prazer estar aqui. Prazer enorme querido. receber você aqui, Gilson. Ah. Você fez um mergulho aí na obra do Guimarães Rosa. Há muito tempo já, né? Há uns 8 anos da minha vida. Como é que você começou? Pois o que despertou o teu interesse pelo Guimarães Rosa? Eu sempre fiz teatro a vida toda, mas trabalhava, né? Eu casei, 3 filhos, aí você tem agora você chutou que trabalhar em prefeitura. Em prefeitura do Rio. Eu trabalhei na Secretaria de Cultura do Rio. Então eu fazia gestão de espaços. E aposentei. Aí eu falei, agora eu vou dedicar só ao teatro. Só ao teatro. E aí logo pensei no Grande Sertão, porque é aquele livro que todos nós temos, todo marcado e tal. E mergulhei. Então, 8 anos. E é uma leitura que não é fácil. Né? Você mas entrar depois naquele... de um tempo... Você precisa entrar naquele momento, naquele linguajar. Você está conversando com um cara doente. Eu não leio outra coisa que não seja Guimarães Rosa. É verdade. Acho que eu sou filho nordestino, então eu tenho cabeça grande. Mas só cabe o Rosa. Eu não estou lendo outro autor há 8 anos. Mas não só o Grande Sertão, então. Toda a obra. Eu participo de algumas rodas de leitura, aliás, viva a internet. Aqui da USP, do IEB da USP, tem a roda de leitura Guimarães Rosa, do qual faço parte. A gente toda quarta-feira se reúne para ler. Tem mais umas 3 ou 4 pelo Brasil, e eu participo delas todas. A gente lê a obra toda, lê e discute, conversa. Os maníacos de Guimarães Rosa. São os rosas, os rosianos. É curioso Guimarães Rosa, né? Porque tudo bem, ele nasceu lá em Minas Gerais, Cordeirópolis, né? Cordeirópolis? Não, em... Como é que chama? Cordesburgo. Sempre fala Cordeirópolis, Cordesburgo. Cordesburgo. Fez uma carreira como embaixador, né, que é uma carreira, né? Mas ele nunca largou aquela raiz, né? E o impressionante, ele morou em Cordesburgo até os 9 anos. Até os 9 anos, pois é. Como é que ele tinha esse conhecimento essa referência toda, né? O pai mandava informação, mas ele era um pesquisador de primeira, né? Porque ele realmente... E depois foi morar no exterior, quer dizer, muitos anos. E depois para o Rio. Ele morreu morando no Rio o resto da vida. Como esse homem conheceu com riqueza de detalhes esse sertão mineiro. Aquela psicologia, né? A geografia, toda a fauna e flora. Olha, o que esse homem fez, de verdade, não é um fanismo. Ele era para ser Nobel de Literatura. Eu acho uma pena para o mundo ele não ser mais conhecido. Porque eu estou rodando o Brasil, mas já fui a Portugal com essa peça. Imaginei assim, Portugal, todo mundo conhece. Não conhece, pouca gente, restrita a um grupo, aquele grupinho. Aqui no Brasil também, Atílio. Muita gente fala assim, Guimarães Rosa, Grande Sertão, mas não leu. Porque tem essa inicial dificuldade que ele
cultuou. E eu sou absolutamente contra. Por quê? Ele pegou a linguagem falada, a linguagem do público e botou no livro. Então, se você lê em voz alta, já é uma boa chave para entender. Você abre o livro, a primeira palavra que está escrita é nonada. Pronto, aí você já falou, nonada. Mas assim, de verdade, povo que está nos assistindo, falou, leu em voz alta, ou leu em grupo, ouvindo outra pessoa, é entendível. Mesmo que você não entenda uma palavra, você entende a frase. Contexto, né? Ele é fantástico nesse aspecto. E eu acho que, como você falou, ele conseguiu pegar esse regional mineiro e transformar nas questões universais. Mundo, né? Aí eu acho ele grande. E aí você começou com o Grande Sertão? Eu comecei. Foi o teu primeiro livro? Não, nesse período depois da aposentadoria foi. Aí eu já caí nele e a primeira peça que eu fiz foi a peça chamada Riobaldo, que é um recorte dos amores. E foi o maior barato, porque você lê o livro... Que é um dos grandes personagens. É o personagem. O personagem. Assim, eu tinha a ideia de fazer o Grande Sertão, mas você lê, você se perde ali dentro. Aí, mais uma vez, viva a internet, eu li um sem número de trabalho de mestrado e doutorado, para entender qual... Até cheguei a um que mais ou menos era a ideia da formação, a importância dos amores na formação do homem. Aí eu capturei isso, aí foi menos complicado, né? Aí você volta à leitura do livro fazendo essa... Você acha um caminho, né? Aí foi. Então a primeira peça chama Riobaldo, que é um recorte dos amores e que foi, graças a Deus, um belo de um sucesso. A gente estreou dia 7 de março de 2020, uma semana antes da pandemia. Então você imagina, você é um homem que gosta de teatro. Eu não sou um ator famoso. Eu estreiei com a casa vendida, tudo vendido. Eu falei, meu Deus do céu, que maravilha. Na segunda semana... Acabou tudo. Aí eu e a Mi fomos pro... Como é que chama? Virtual. Eu fui o segundo a fazer temporadas virtuais. Porque a estética do meu espetáculo permite. Sou eu sentado num banco, falando com o público. Isso você mencionou aí o Amir Haddad, que desde o começo ele está acompanhando esse trabalho. Então. Uma maravilha. Como é que ele entrou nessa história? Esse primeiro Amir Haddad, meu Deus. Amir Haddad, para quem não sabe, um dos fundadores do Teatro Oficina aqui de São Paulo, criador do grupo Tá na Rua, lá no Rio de Janeiro. Uma carreira enorme, um cara respeitadíssimo. Que dirige todo mundo. Exuberante, né? Exuberante. Sim. Então, vou te contar como foi. Eu fiz Bom, achei aquele tema lá e consegui um formato de texto. Recorte. E aí eu lia muito até chegar, fui melhorando, aí apresentei para o Amir. Um dia, à noite, eu fui lá na casa dele, apresentei o texto. No outro dia de manhã ele falou, vem, vamos ensaiar. E eu pensei em um espetáculo com luz, som e tudo que tem direito. No primeiro ensaio ele falou, não, você vai ficar sentado contando a história. Eu morri de medo, 1h10. Um ator sentado segurar a plateia, mas ele me deu, sabe aquela história me deu régua e compasso. Porque é o livro. O livro é um homem contando a história para outro. E eu faço assim, minha peça é eu e um banco. Então eu viajo por todo lugar do mundo só com figurino, porque banco eu pego emprestado em qualquer lugar, ele não tem interferência. Mas o Amir tem essa inteligência de, por exemplo, eu ensaio com ele até hoje, né? Estreiei aqui, vou voltar para o Rio em dezembro. Em dezembro eu volto a ensaiar com ele. Tenho certeza que ele vai fazer assim na minha cabeça, ó. Ele abre tudo. Aquele homem, ele brinca que aquele negócio do aeroporto, quando atrasa, quando replaqueia, quando a gente conversa, replaqueia a cabeça do ator. E é isso mesmo, todo mundo falava, o Amir te desnuda para reconstruir. Fez isso comigo. Eu era um homem, eu ficava muito em gestão, sabe aquela... O Amir radicalizou comigo de uma maneira de ou você é ator ou vai embora. Então, tipo assim, Diadorim e Riobaldo. É um romance homossexual, Gilson. Ele está contando para um outro cara que é um outro homem. Mas eu estudei a Rede Globo, aquela minissérie que eles fizeram. E a linda da Bruna que fez, né? Tony Ramos, né? Tony Ramos, monstro. E a Bruna. E quem é que vinha na minha cabeça? Quando eu falava de Adorim, vinha aquela moça linda. Ela me atrapalhou, Bruna, você. Linda. E eu tomei muita bronca do Amir. Aí ele mexe com você, eu tenho minha família, né? Eu tenho filhas que são casadas com outras mulheres. E a gente é ator, mas a gente tem nossos conceitos e pré, né?
ele trabalhou em mim uma coisa que eu te digo, como homem, eu me dou muito melhor com a minha filha, com as esposas. Então, ele não mexe na questão do ator, ele mexe no ser humano. Sabe? Eu cansei de ouvir isso, Atílio. Não vem com teatrinho para mim, não. Teatro eu detesto. Olha que loucura. Aí você fez o Diabo na Rua no meio do Redemoinho. Essa é a segunda peça da trilogia. Naquela linha de achar o recorte. O Diabo na Rua é o recorte da dialética bem e mal, Deus e o diabo dentro do livro. Aí eu já tinha a manha do primeiro, né? Mas aí você faz de novo uma leitura recortando aquilo. Da mesma forma, submeti várias leituras, mas aí o Amir já me botou no ritmo, já foi mais trabalhoso para mim, mas menos trabalho eu e Amir, porque a estética é a mesma. Formada, é a mesma. E agora, por último... Esse que você está fazendo agora, que é o Julgamento do Zé Bebelo. Julgamento do Zé Bebelo. Quem é o Zé Bebelo? Zé Bebelo é um jagunço, um chefe jagunço. Tá? Mas a história dele com o Riobaldo, que é o personagem narrador, vem de cedo. O Riobaldo, jovenzinho, foi contratado para dar aula numa fazenda. E ele achou que ia dar aula para umas crianças. Chegou lá, era para o próprio Zé Bebelo. Então, o Zé Bebelo já sabia ler e escrever, mas ele ensinou tabuada, que o Zé Bebelo era um chefe jagunço, mas com a sede de aprender. Né? E ficaram muito amigos. Só que o Zé Bebelo já estava empreendendo um esforço para acabar com os jagunços no sertão mineiro. É curioso isso, porque a gente fala de jagunço, remete logo ao Nordeste, né? Não, você tem um jagunço lá do... Eu friso sempre isso, mineiro. Sertão, eu vou em muitos lugares, meu cartaz bota aqueles cactos, aquela seca. Não, Minas tem água, é outra região. É outra região. E o Zé Bebelo estava empreendendo essa luta para acabar. O Zé Bebelo, historicamente falando, ele representa uma ideia de república, que veio com o primeiro governo de Getúlio. E os jagunços eram exatamente o anterior, que é, onde o governo não vai, os coronéis mandam. E criam suas leis e sua milícia. O jagunço era a milícia dos coronéis. O Zé Bebelo representava uma ideia de acabar com esses poderes local com um poder central de modernidade. Então ele vinha com isso. Só que o Riobaldo, que é o personagem narrador, quando viu que a do Zé Bebelo era acabar com o jagunço, ele já tinha uma certa simpatia por jagunço. Então ele fugiu do Zé Bebelo e reencontrou com um grande amor dele, que é Diadorim, e ali ele virou jagunço. Então o Zé Bebelo é esse cara que era um fazendeiro, que virou chefe jagunços e que tem uma história com o Riobaldo fantástica. Ele lutou contra os jagunços de verdade. Já o Riobaldo aqui no grupo dos jagunços venceram Zé Bebelo. E Zé Bebelo foi preso. Quando ele foi preso, ele falou uma coisa que não existia no jaguncismo. Ou me mata logo aqui, o Zé Bebelo gritou, ou me mata logo aqui, ou exijo um julgamento. Correto ou legal? Aí é o julgamento. Esse é o julgamento de jagunço que nunca houve. Não havia jagunço seguinte, guerreou, bom, mata, acabou. Ele exigiu um julgamento. E o mais interessante, o chefe dos chefes, que era o Joca Ramiro, consentiu no julgamento. Então já é um período que o Rosa pegou de transição. Uma nova ordem que estava surgindo. Eles mesmo, no meio do jaguncismo, havia dissidência de pensamentos. O chefe já era um cara mais progressista que concordou. E o julgamento é justamente isso. É uma briga de correntes ideológicas. Um grupo de chefes querem que mata logo ele, e outro grupo de chefe mais calmos. Não, peraí, cara. O cara já perdeu a guerra, mas agora por que a gente vai matar? Já acabou. Vamos ouvi-lo, vamos ver. Então, esse é um julgamento humano inesperado, que no meio de gente grossa, que resolvia tudo a bala, né? A palavra prevaleceu. Isso é genial. Aí viva Guimarães Rosa. No início de 900, o livro é de 1956, mas é ambientado em 1910, 20 no máximo, nessa época que tinha o jaguncismo. Que ele cita, inclusive, a coluna Prestes passando, nesse período. Então, e os caras, gente que não sabe nem falar direito e tal, defender a questão humana é genial. Só o Grande Sertão Veredas para dar esse... E uma professora da PUC aqui, de São Paulo, não é certo, mas parece que é o único romance que tem um julgamento dentro do romance. Dentro do romance. E é uma obra-prima. E o meu trabalho foi tirar ele,
contextualizei um pouquinho e eu estou fazendo esse julgamento no teatro. Quer dizer, você diz as palavras do Zé Bebelo. Você é o Zé Bebelo. Não, eu sou o Riobaldo. Você é o Riobaldo. O Grande Sertão é o Riobaldo. Tá. Okay. Hoje ele é um fazendeiro rico, com 65 anos, mas ele conta a história de vida dele dos 18 aos 30, 33 no máximo. Então é ele sentado contando a história. O julgamento de Zé Bebelo é uma das histórias que ele conta. A maior, né? É a mais coisa. Mas é ele, eu faço, nas 3 peças eu sou o mesmo personagem. Tá. É o Riobaldo, só mudo a roupa para não dizer que a coisa é muito pobre. Mas é ele contando primeiro o amor, depois o bem e o mal, e depois essa questão da ética dos jagunços. Isso é muito legal. Eu moro no Rio, o Rio tem as milícias, aqui deve ter também, mas eu acho que em menor grau. Isso para mim é muito próximo. Muito forte, né? Lugares onde a polícia, o Estado não entra. É a mesma situação, né? Onde o Estado não entra, a milícia se apodera. Por isso, Guel Arraes fez o filme Grande Sertão Veredas, ambientado numa favela. É um sertão. E no norte do nosso país, que tem de pistoleiro ainda aí, os homens que mandam na... Novo cangaço, né, que o pessoal fala. É isso, entende? Então, essa peça tem essa possibilidade de atualização fantástica que os grandes clássicos têm, né? Então, eu estou prenho desse trabalho e eu juro para você, eu não tinha intenção de fazer 3. Fiz uma, virou 3. Rapaz, a minha cabeça já tá voando para outros lados. Porque tem uma passagem, eu posso? Tem uma passagem chamada O Verde Alecrim. O Verde Alecrim é um arruado, não é nem povoado, uma rua de casa, que tem as prostitutas, que são 2, mas só que elas são ricas, só de Guimarães Rosa, são ricas. Ela atende o Riobaldo, mas são ricas. E o Riobaldo leva um capanga para tomar conta lá fora. Esse capanga tomou um tiro, a bala está na cabeça, ele não pode operar. E ele de vez em quando fica verde. Esse homem vai morrer, esse homem vai morrer. E aí, bom, aí lá e o Riobaldo dorme com as 2 mulheres, tá? Inclusive as 2 mulheres dormem juntas também, elas são amaziadas. Mas dormiram com ele, na madrugada ele levantou para comer alguma coisa. Aí uma das mulheres falou, chama o rapaz para tomar um café. Bom, ele entrou e ela gostou dele. Aí falou, nego, deixa ele aqui comigo umas 2 horinhas, você fica com a outra e tal. Ele não gostou muito, mas deixou. Conclusão, esse rapaz, ela pediu, deixa ele aqui com a gente. E ele deixou, sabe por quê? Para ele ter uma boa morte. Ele vai ficar com as moças e ele deixou. Eu acho essa passagem impressionante. Como é que chama? O Verde Alecrim. O Verde Alecrim. Elas moravam no Verde Alecrim. Ô, Gil, você está fazendo lá no Teatro Sérgio Cardoso, até o dia 27 de outubro, agora sexta, sábado e domingo, às 7 da noite. Exato. Né? A temporada tá legal? Tá ótima, tá ótima. Bom, primeira semana, a última agora foi linda, e agora estamos recomeçando. Eu estou com uma expectativa. São Paulo, vocês são muito gentis, vocês recebem bem. Eu me sinto muito... É a quarta vez que eu venho a São Paulo contemporâneo. Eu me sinto em casa já aqui. E o público gosta de teatro em São Paulo. Gosta. Então eu tenho um público bom, eu tenho tido boas bilheterias, estou muito feliz. Saio daqui, vou para Belo Horizonte, fico um mês em Belo Horizonte. Mas aqui o negócio em São Paulo é o grande estado, não é a cidade, eu ia falar cidade. Mas São Paulo é um estado. De São Paulo é maravilhosa. Muito então, dinâmica. Te respondendo objetivamente, graças a Deus, está indo muito bem. Isso é fantástico. Que bom. Agora, você disse que vai fazer umas sessões especiais aí? Vou. Dia 22 e 23, agora de outubro. 22 e 23. Terça e quarta. Eu vou fazer as 2 primeiras peças. Riobaldo, que é o recorte do amor, e o Diabo na Rua, que é o recorte da dialética do bem e do mal, no Mi Teatro. Mi Teatro? Onde fica o Mi Teatro? Rua Pamplona. Eu esqueci o número, mas é aqui no centro. No restaurante. Exatamente. A Mara fez lá no fundo uma salinha que é uma delícia. A gente coloca o endereço aí. Por favor, me ajudem nisso. É uma delícia. Coisa de gente de teatro, né? Acho que tinha um espaço lá no fundo, ela falou, não vou deixar parado, não, vou transformar em uma sala de teatro. E eu fui lá e adorei, cabe perfeitamente. Então, peraí, você vai fazer, um dia você faz o Riobaldo? E o outro dia, o Diabo na Rua. Que dias? Dia 22 e 23. 22 o Riobaldo e 23 o Diabo na Rua. Isso aí. Beleza. Tá certíssimo isso. E até o dia 27, sexta, sábado e domingos, às 7 da noite, lá no Teatro Sérgio Cardoso. Exatamente. Está todo mundo convidado a conhecer essa transposição. Meu trabalho hoje é isso, eu falo com propriedade. Eu faço uma tradução, eu não sabia disso, aprendi.
Eu faço uma tradução da prosa de Guimarães Rosa para a dramaturgia. Bacana, e está dando certo. Ah, querido. Professor, grande prazer, parabéns pelo trabalho, tá? É uma honra estar aqui com você e com vocês. Um abraço para o Amir Haddad, que será aqui, dado. Do coração. Será dado. Vamos ver agora. Bom, além do julgamento do Zé Bebelo, vamos ver o que está em cartaz por esse nosso imenso país. É a nossa Agenda Brasil. Esta semana eu recebi um convite, era uma carta datilografada, gente, com aqueles tipinhos ainda tudo irregular, aquelas coisas assim, umas manchinhas, que foi entregue para um portador lá no meu prédio. E junto com a carta veio uma espada de São Jorge, uma baita espada de São Jorge, desse tamanho, 1,5 metro de altura, com um recadinho escrito assim: para nos mantermos firmes e com o coração aberto para a vida. O remetente era a Bárbara Eliodório. Olá. Ah, linda! Tudo bem? Poxa vida, que ideia foi essa de mandar um convite datilografado com uma espada de São Jorge? A espada, ela tem muito a ver com o espetáculo, né? O É. espetáculo, ele é um espetáculo de improviso a partir de um oráculo, e uma das cartas do oráculo é a espada. E aí tem uma coisa com a espada de São Jorge, com o espetáculo se chamar Selvageria, o elemento da natureza. É uma coisa que você recebe, né? Tem um lugar de tipo, tá recebendo né, algo assim, pelo correio quase. E o convite datilografado foi um pouquinho do que eu te contei lá fora, que foi essa instalação que eu comecei a fazer com a máquina de escrever, que virou um amor para mim, a máquina de escrever. E aí quando eu tinha que chamar as pessoas para peça, para o espetáculo, eu falei, cara, eu vou usar a máquina. Então ali vem um gostinho, eu sinto que o espetáculo tem uma coisa do afeto. Então vem esse gosto do afeto, ao mesmo tempo que a força, né, juntas ali, e aí chegou até você. E você mesmo que datilografou? Você é boa datilógrafa? Olha, eu acho que eu fui ficando, eu tenho uma coisa da força, eu acho que a principal coisa é que você tem que meter o dedo ali, que a gente não é acostumado a fazer isso, né? É diferente do teclado, né, que você toca o dedo, não, a máquina você tem que forçar, né? Forçar, e erra muito, né? Erra pra caramba. Erra, assim, o que é lindo, porque também mostra como a gente está higienizado com o erro, porque o computador fica tudo perfeito, e a máquina... Enfim. E risca em cima, anota, né? Passa branquinho. Passa branquinho. Nossa, ainda existe o branquinho, será? Existe branquinho. Existe branquinho? Existe. Ainda fabricam aquilo? Não sei até quando, mas existe. Mas aí, Selvageria, me fala um pouco primeiro me fala um pouco de você. Teatro desde quando? Como é que é? Teatro desde sempre, eu acho. Eu comecei a fazer teatro quando eu não sabia que era... O que era teatro ainda? Não sabia, mas uma das minhas maneiras de lidar com a vida, desde que eu tenho, sei lá, 5 anos, era criar histórias e vivê-las. Então eu tinha aquela coisa de ficar o dia inteiro fazendo as histórias da minha cabeça, e aí um dia eu vi a Regina Duarte falando que fazia isso na TV. Eu falei, talvez eu seja atriz. E aí ficou assim, e aí eu fui me aproximando, comecei a estudar ali com 16 anos, depois eu fui para Nova York, aí eu morei lá um tempo, estudei lá, formei um grupo de teatro, enfim... Então, o teatro tem me acompanhado desde sempre. E sinto que nos últimos anos ele tem tido mais esse caráter do rito, assim. Eu gosto muito de pensar em teatro como um ato de comunhão entre as pessoas. E Selvageria tem muito disso, assim. Então, desde sempre estamos aí. E a dramaturgia também desde sempre? Não, a dramaturgia é bem recente, bem recente. Assim. Eu acho que... Porque esse texto é seu. O texto é meu. A coisa das histórias na cabeça, quando eu paro para pensar, eu criança, criando as histórias, já era dramaturgia. Já era uma dramaturgia. Já era dramaturgia. Baseada na novela, né? Porque eu pegava ali e falava, eu vou fazer o que essa personagem está fazendo. Mas nos últimos anos, assim, eu fui entendendo a escrita muito no lugar de
conhecimento de si, assim, eu fui escrevendo muito para me conhecer e fui vendo que alguns dos meus incômodos eu queria levar para a cena, mas não tinha ninguém que tinha falado disso. Quem que ia falar? Só que o incômodo é muito meu, então só eu posso falar. Então comecei lá, né? E aí Selvageria, na verdade, é um livro. Não veio para mim como uma dramaturgia, veio como um livro que quando eu li eu falei, isso dá uma peça. Uma mulher que termina um relacionamento e sai na busca dela, isso dá um espetáculo. E aí fui morar no sul da Bahia, era pandemia, fui morar no sul da Bahia. Nos Estados Unidos, no sul da Bahia, onde mais você foi morar? Muitos países, na Espanha. Sim, Bárbara, né? Quer dizer, estrangeira, pessoa que gosta de ser estrangeira. Eleodoro, como é que é? Presente do Sol. Presente do Sol. Um presente do Sol estrangeiro. Fui morar no sul da Bahia porque eu queria estar no meio do mato para fazer essa peça. Chamei minha melhor amiga, que também é diretora de teatro. E aí lá a gente foi descobrindo essa dramaturgia. Então foi uma dramaturgia que foi, apesar do livro, ela foi sendo descoberta. Dando forma. Ganhando uma forma total. E veio o lance das cartas, porque ela percebeu que eu era muito boa no improviso. Então a gente foi vendo, tá, o que fica, né? O que fica, tá? Teve o dia da espada, teve um dia que eu tava muito mole, tava muito cansada, não queria ensaiar, e aí rolou um lance de uma espada, do nada eu levantei, e nananã, virou uma carta. Então foi acontecendo isso. Então uma parte do espetáculo é bem fiel ao livro, e é bem, digamos assim, realmente uma dramaturgia escrita e pensadíssima. Decorada e ensaiada. Bonitinho. E a outra sou eu e o mistério e as pessoas, porque é improvisada. Sim, a partir das cartas. Mas como é que rola aí? As pessoas recebem as cartas? Como é que é isso? Como é que é isso? Adoro. Você entra no teatro... Cada carta, na verdade, é um pouso do livro, assim. Então, não é que eu também estou ao alento, né? Eu tenho uma trajetória dramatúrgica que eu posso me apoiar. Mas a minha tentativa e a minha pesquisa é o que acontece quando eu me abro, porque... Se eu parto do princípio que a personagem ela está em busca de si e ela encontra essas cartas, ela não sabe o que tem nas cartas. Então, eu vou ali, enquanto personagem, realmente tentando entender o que está nas cartas, né? E aí eu abro para as pessoas têm de tudo, né? Tem gente que, tipo, não para de falar, não, é isso. Tem gente que fica, assim, petrificada, mas... acontece. Como lidar com essas diferentes reações e estímulos das pessoas? Das cartas, né? A presença, né? Uma presença, assim... Às vezes eu percebo que a pessoa está indo para um lugar que vai muito longe do que eu consigo depois trazer a gente de volta enquanto história, então eu tento... Você dar um jeito de reconduzir. Mas acho que o mais bonito desse espetáculo é que eu me espanto com o quanto as pessoas me trazem perspectivas que eu nunca ia trazer. Então isso é muito lindo, porque elas me falam uma coisa que eu falei, cara, eu faço isso há, sei lá, muitos anos e você está me falando algo que eu não sabia. Então essa parte é bem bonita, assim. E é isso, as pessoas vão dizendo o que eu acho que é significado, eu vou improvisando junto com elas e a gente vai tecendo essa travessia juntos. Caramba, bicho. Que trabalho esse, hein? É trabalho. Porque você tem que estar preparada para o imprevisto mesmo, né? O que pode acontecer ali naquele momento. Sim. Né? Sim. Os dois gritos calados, dois fados desencontrados, dois amantes desunidos. Por ti sofro e vou morrendo, não te encontro, nem te entendo. Você está fazendo lá no B32, a gente tem umas fotos aí do Selvageria. Você está fazendo no B32 até o dia 27 de outubro. Puxa, tá perto, aí corre, gente. Sextas e sábados, às 8, domingo às 6 da tarde. Temos fotos do Selvageria para a gente dar uma olhada, aí você vai contando para a gente o que vai rolando lá. Vamos ver. É um solo de improvisação, é uma improvisação em tempo real ali, quer dizer, né? Deu estímulo, você tem que já ter uma prontidão, uma disponibilidade para... E tem um oráculo, que oráculo? O oráculo foi esse oráculo que a gente desenvolveu lá na Bahia, né? Então, assim, são pousos, cada carta tem um significado que a gente desenvolveu lá, relacionado com o livro. Mas é isso. Isso aí foi uma apresentação que a gente fez, uma floricultura. Ah, mesmo? No Dia da Mulher. É. Isso foi na Bahia.
que é o nosso flyer até hoje, a imagem do nosso flyer. Aí já é um espaço, um teatro mesmo, isso né? foi num festival em Paraty. Em Paraty? Em Paraty, em junho desse ano. Lá no B32 você está fazendo, é uma roda também? Como é que é? Não, como é que é? É um corredor. É um corredor? É um corredor, Uhum. Aí já é no B32. Já é onde você está fazendo agora. Aí em Paraty também era um corredor, aqui na foto pareceu que era uma... A gente está vendo ali pelo chão espalhadas, são as cartas? São algumas cartas? Não, na verdade são... o que a gente tem no chão ali é terra e tem uns livros. Tá. Você usa isso em cena? Continua usando em cena? Isso é parte da cenografia, porque na nossa dramaturgia a personagem, ela meio que bagunçou a casa dela inteira, né? Tá. Nessa busca por ela mesma. Então tem planta, tem livro, tem vinil. Ok. São as coisas dela mesmo, né? As coisas dela, que legal isso aí. As pessoas... Isso é outra coisa, né? As pessoas vão pra cena comigo. Então, isso é uma carta que se chama trançar. Trançar. E às vezes acontece de eu chamar as pessoas para trançarem o meu cabelo. E cada experiência é uma, mas tem acontecido com uma certa frequência delas também me contarem uma história. Então elas trançam meu cabelo e contam uma história, né? Contam uma história. Que barato. Olha lá. Mais da trança. O trançar. Agora, ela é uma mulher que acaba de se separar. Sim. É isso. Aí ela sai de casa. Não, ela se separa e a ideia é que você não sabe exatamente quando ela se separou. Se foi agora, se faz 5 anos, não sei. E aí ela ela faz uma bagunça na casa dela, ela vira todas as plantas dela, os vinis, porque ela tá se procurando e ela começa essa busca fora dela. E aí com a plateia ela entende, não é por aqui. Ou isso aqui me trouxe para esse aprendizado de que eu preciso ir mais fundo. E aí ela começa a busca dentro dela e é na hora que aparecem as cartas. Cartas que ela fez ou cartas... Ela ganhou essas cartas. Ganhou essas cartas. Mas ela é uma mulher que não é mística, ela não tem essa aptidão, ela não é... Mas assim, nesse momento de desespero, ela fala, tá, vocês, vamos lá. E vocês, plateia, vocês vão comigo, então a gente vai juntos aqui. Vamos mergulhar nisso aí para ver onde a gente chega. Por favor, é isso aí. E ela sozinha em cena... Sozinha em cena. É isso, eu lido o tempo todo com a plateia como contracenando. Eu chamo eles de meus pedaços, né? Então eu acho que... Meus pedaços. Meus pedaços, eu trago eles, vocês são os meus pedaços, vocês são eu sou vocês, então eles são os meus parceiros de cena, eles coescrevem a peça comigo, né? Nesse lugar do improviso, e até mesmo de ir pra cena, como a gente viu aqui. E você descobre coisas a cada apresentação, provavelmente, né? Super. Porque nunca é igual, né? Você nunca sabe o que vai rolar, o que vai pintar naquele... Eu nunca sei o que vai rolar. Tem coisas que sempre acontecem numa carta, que às vezes acontecem numa outra carta. Realmente tem esse lugar do mistério, que eu acho que o teatro tem isso, né? Tem um lugar do mistério. Realmente o mistério me surpreende ali, nessa pulsão, assim. E a espada de São Jorge? É uma carta. É uma carta. É uma carta. Nossa, essa carta teve muitos significados, mas eu acho que nas últimas apresentações ela tem vindo muito como esse lugar de manter-se firme com o coração aberto. Porque eu sinto que a gente vai carregando muitas espadas durante a nossa vida. E elas às vezes vão impedindo que a gente fique vulnerável, que a gente sinta, que a gente se abra. Então, qual que é esse limite, né? Qual que é esse limite? Enquanto eu realmente preciso colocar um limite, dizer não, tchau, para... E qual o momento que eu solto a espada e que o outro pode entrar. Então, esse é o significado que eu tenho juntado ali. A espada de São Jorge é uma planta que tem muita mitologia em torno dela, né? Sim, uma planta super forte, né? Tem muita religiosidade, ela tem uma relação muito forte com vários aspectos assim, da psicologia, da religião, das tradições, do folclore até, né? É uma planta muito brasileira, muito né? Brasileira. Muito brasileira. Eu me lembro que quando eu era pequeno, minha mãe, não sei o que aconteceu em casa, minha mãe falou, preciso comprar uma espada de São Jorge. Olha! Que acho que é uma proteção, não sei. Tem uma coisa de colocar na porta de casa, né? Uma coisa assim, tem um sentido assim de proteção, de ajuda, de força, alguma coisa assim. São Jorge também tem São Jorge, né? O guerreiro lá matando o dragão. E você vai fazer lá no B32 até o dia 27 de outubro, então, né? Sim.
Sim. Sextas e sábados, às 8 da noite, domingo às 6 da tarde. É numa sala, não é no teatrão, é numa sala, mas... é numa sala, mais intimista. Mais intimista, público próximo de você. Público próximo de mim, A gente está lá até o dia 27 e é isso, depois vamos ver para onde vamos. Maravilha. Bárbara! Muito que obrigada. Bárbaro, Bárbara! Sucesso para você lá. Obrigada, querido. Tá bom? Deixa eu ver o que, é que nós temos aqui agora. Perdi. Tá aqui. Não tem mais nada. O programa acabou, está no fim. Obrigado a todos que nos prestigiaram até aqui. Não se esqueça de seguir as nossas redes sociais, a nossa página lá no YouTube, onde ficam guardadas todas as entrevistas que a gente faz aqui no nosso humilde programinha. E voltamos na semana que vem. Beijos a todos. Podem tentar, mas não vão me pegar. Terror nenhum, tudo, com meu poder derrubei um por um. Vivem fazendo de tudo pra te atingir. Agem como animais, curiosidade matou o gatinho. Mas essa gatona tá viva demais. Daqui do alto não tô te escutando. Cê vai falando, eu vou faturando. Sei que cê gosta de ouvir os aplausos. Gosta muito mais de me ver sangrando. A carapuça serviu. Cadê você? Ninguém viu. Tô dominando o Brasil. Que vou cometer, os amigos que eu vou perder. Não, hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda. Fico de fora dessa. Tenho meu ingresso pra te ver fazendo merda. Extra, logo o show começa. Melhor do que a subida, só mesmo assistir a queda.